Então, gente, queria agradecer muito a presença de vocês, né, ao convite da Fernanda, do Espaço Cult, e para essa que, na verdade, é uma homenagem, né, não é uma cerimônia, né, não é uma apresentação de textos teóricos, mas é um relato, né, e um pequeno testemunho de analistas de São Paulo, para homenagear mesmo os 113 anos do nascimento de Jacques Lacan, né? Um psicanalista francês, a quem todos nós aqui devemos muito, né? E que nesse preciso momento acho que se encontra no centro, vamos dizer assim, de uma certa ebulição cultural, né? No Brasil, em São Paulo, né? Conectando práticas distintas, orientações distintas, clínicas distintas, né? E que de fato levou a gente a pensar nesse ponto de encontro, né? Então, estão aqui representantes, vamos dizer assim, de várias tradições do Lacan em São Paulo, né? A professora Miriam Debier, professora da USP e da PUC, né? Na USP do Departamento de Psicologia Clínica, na PUC do Departamento de Psicologia Social, psicanalista, há muitos anos, em São Paulo. Também a professora querida Maria Lívia Torinho, que por muitos anos coordenou o curso de aperfeiçoamento do HC, né, imprimindo a ele uma orientação psicanalítica, né, lacaniana, que hoje então se desdobra, vocês podem imaginar, para o resto do Brasil, né, para os principais centros hospitalares, né, no Brasil. Lívia é professora também no Instituto de Psicologia, Departamento de Psicologia Clínica, membro do Fórum do Campo Lacaniano. Enfim, todos aqui grandes amigos. À minha esquerda, pesando 87 quilos e subindo 82, caríssimo. Preciso emagrecer 4. De todos, quem não, enfim, é a primeira vez tendo contato com o Ricardo Goldenberg, né? Já antes chamado enfant terrible da psicanálise paulista, argentino, né? Que um dos primeiros, vamos dizer assim, psicanalistas lacanianos em São Paulo, né? Representante de uma tradição que a gente admira e que nos formou a todos, né? Que é a psicanálise argentina, a psicanálise lacaniana argentina, né? Ricardo, que já passou pelo Fundamentos, já fundou instituições de psicanálise em outros estados, já participou, enfim, de várias tendências, grupos e acabou de lançar o seu Amores Loucos, né? Aliás, vendo hoje por 20% de desconto. Ademais, à minha direita, a querida companheira, velha de guerra, no sentido de batalhamos muitas coisas juntas, enfrentamos muitos demônios, o peso não vou falar também. Dominique Filhama, pessoa e psicanalista assim, que passou também pelos primórdios da psicanálise lacaniana em São Paulo, passou pela biblioteca freudiana, fez sua formação na França, nos idos dos anos, enfim, que Lacan estava vivo, e que acompanhou também diferentes movimentos, mudanças, reorientações dentro do lacanismo paulista, né? Autora de Por Causa do Pior, um seminário que fez, enfim, foi muito importante, né, em São Paulo, junto com o Mauro Mendes, né, que estava convidado para estar aqui com a gente hoje, não pôde, assim como Nina Leite, que teve um contratempo de última hora, um problema familiar e não vai estar aqui com a gente hoje, e tantos outros, isso eu queria esclarecer, que convidei em nome da Fernanda, né, para tentar fazer desse momento um ponto realmente de encontro de todas as instituições que a gente podia entrar em contato, a gente entrou para
fazer desse momento, de fato, um momento assim representativo e de homenagem, né, ao Lacan. Então, gostaria de passar a palavra, esse bem tão precioso, máximo, nossa matéria-prima, para Dominique Finger. Então, eu dei um título assim à minha intervenção, interjeição, que é o seguinte: causou. Então, a questão foi esta, que se colocou, uma questão diferente. Como Lacan entrou na minha vida e o que estou fazendo com isso na minha prática de psicanalista hoje, no século XXI. Então, eu tentei responder a essa questão. É assim: o primeiro Lacan a gente nunca esquece. Elenquei algumas das primeiras vezes a partir das quais o encontro do Lacan causou e causa efeitos até hoje na minha maneira de interpretar a vida e a psicanálise. Primeira vez, repetido sempre como um instante novo, ponto de partida. Quando falo ponto de partida, eu gosto de falar ponto de partida. Então, primeira vez repetido sempre, como um instante novo. O primeiro Lacan ocorreu em 1969. Eu tinha 16 anos e eu estava no último ano do colegial, quando estudava filosofia, e a gente estudava 9 horas por semana de filosofia. Nas aulas sobre linguagem, a professora apresentou um texto recortado dos escritos de Lacan, o escrito Causa. Como é isso? Não compreender nada e se deixar tocar pelo choque, pela reverberação das palavras. É uma questão de estilo, é uma questão de toque. As palavras roçam, tocam o corpo, são incisivas, decisivas. Seguiu imediatamente uma pequena cena edipiana que, quiçá, contribuiu para o envolvimento imediato com Jacques Lacan. Meu pai queria me ajudar a entender os textos da filosofia. E quando leu o texto do Lacan que eu estava trazendo, disse que não dava para compreender. E que, inclusive, o carro não era muito sério. Respondi: deixe comigo, eu me viro. Deixou Lacan comigo e começou uma bela virada. 2. O primeiro Lacan foi também impactante quando fui à procura do analista, 2 anos depois. Eu achei após 3 anos, ou seja, 5 anos depois daquela primeira cena. Já relatei essa história, o primeiro encontro com o psicanalista. A gente nunca esquece. Começou com um corte. Abro aspas. De aqui em diante, é a psicanálise que prevalece, não é a vida. Estava dizendo que os horários, assim, ir na quinta noite, na sexta de manhã, enfim. De 74 até 82, 3 vezes por semana me desloquei. 1 mês e 1 semana de férias por ano, não se trocava horários, nunca. Fazia 100 quilômetros para ir a cada sessão, que durava entre 10 e 20 minutos. De 1991 até 1995, voltei lá. Concluir o trabalho interrompido 9 anos antes pelo acting brasileiro.
O que pegou, tocou, impregnou, podou, reduziu, ampliou, esticou, dissolveu, deformou? O quê? O que foi que causou assim esse descolar? Um calar essencial da demanda. Um silêncio, uma constância, uma presença, uma ausência radical de simpatia. Nenhum pathos no acolhimento da novela familiar. Ou seja, o que nomeio hoje com Lacan o desejo de analista. Não há outro jeito para se depreender do outro parceiro, cúmplice da neurose. Não há outro jeito a não ser pela experiência da solidão, da decisão e do laço que a psicanálise proporciona excepcionalmente. 3. O primeiro Lacan foi também meu professor de psicanálise na universidade, que declamou na primeira aula do segundo ano universitário da psicologia necessária ao psicólogo. Da psicologia necessária ao psicólogo. Deve ter repetido umas 4, 5 vezes. E esse professor deu como prova escrita no segundo semestre que tínhamos passado em greve radical e entusiasta, título da prova, o real, o simbólico e o imaginário, nos recentes acontecimentos da faculdade Paul Valéry. Eu já contei essa história, eu contei também que eu devolvi uma folha branca e que eu ganhei uma nota máxima. Provocação, convocação, Lacan político. Lacan falava lá em Paris sobre o discurso universitário, etc. Mas 800 quilômetros de Paris, outro se encarregava de nos fazer falar. 4. O meu primeiro Lacan inesquecível ocorreu também no meu primeiro encontro com a psicose. Comecei a trabalhar com psicóticos no hospital psiquiátrico, depois com autistas, de 1974 a 1983. A metáfora paterna, a forclusão do nome do pai, o simbólico, o real, o imaginário, Schreber, a função do delírio. Como suportar a psicose e apreender o humano quando se tem 21 anos sem esses operadores da clínica. 5. Foi também no Brasil que meu primeiro Lacan aconteceu, quando a opção pelo exílio me fez chegar na Biblioteca Freudiana Brasileira, em 83. Lugar que causava, convidava e provocava as pessoas para se debruçar sobre a coisa freudiana. Encontro com o texto, a disciplina do comentário, o princípio do cartel, os parceiros, a interlocução, a contradição, a dissidência. Precisava soltar a língua, se engajar na transmissão, praxis da teoria. 6. O primeiro Lacan a gente nunca esquece. Foi no Brasil que me autorizei, mais um episódio de separação. Me autorizei a acolher pessoas que queriam falar da dor de existir e me dispus a esta solidão, fazer o analista. Sensação de um risco absoluto. 7. Então, aconteceu o passo necessário, fazer o passe. Em 1995, foi o salto e o engajamento que constitui até hoje o leme dessa aberração, como diz Lacan, ser analista, uma aberração. O salto e o engajamento que constitui até hoje o leme dessa aberração, como diz Lacan, que me permite suportar as análises que eu conduzo. 8. Em 1998, encontrei Lacan de novo, via a palavra dissolução.
que abriu o caminho para que o movimento dos fóruns e a construção do campo lacaniano empolgue esse fazer escola que leva a sério as sequências do hiato psicanalítico. 9. Causou. Lacan causa. As consequências são vivas. Os seus enunciados fisgam, ainda hoje. E a gente precisa se precaver de usá-los como reza, remédio e mandamento. Os seus enunciados fisgam ainda hoje. A sua enunciação, ou seja, o que ele quis dizer, ainda orienta como questão a prática da psicanálise que sustentamos. O dizer, o ato, que se desprega de seu dito, ou seja, essa separação, essa insurreição fundamental e radical que se desprega de todos os ditos do Lacan, condiciona a minha opção lacaniana, que reatualizo a cada dia, eventualmente na contingência, que reatualiza a cada dia, eventualmente na contingência, as ressonâncias, o hiato, a invenção da coisa freudiana. 10. Reticências. Que em francês a gente fala point de suspension. É isso. Miriam Devier. Bom, obrigada pelo convite. Muito gostoso estar aqui com vocês. E para realmente um exercício de resgatar um pouco como é que a gente chegou, como Lacan chegou na vida de cada um, né? Podendo contar um pouco de história. Eu começo a ver que essa história é longa. Vamos lá aqui para São Paulo, né, onde eu vim do interior, para estudar na PUC de São Paulo, final dos anos 70. A PUC de São Paulo era um centro de ebulição, né, política, mas em termos de psicanálise, a gente tinha psicanálise e lia um texto super interessante de um autor chamado Charles Brenner, né? Que era, não sei se vocês conhecem, era a psicologia do ego, como ficou chamada hoje, mas que era o que a gente aprendia em psicanálise, né, na PUC nessa época. Então, o campo da psicanálise era o campo, né, que a gente lia como campo dos mais conservadores, né, e não havia menção a Lacan, né, mas sim Melanie Klein. Melanie Klein, principalmente pensando a psicanálise com crianças e adolescentes, né, que sempre foi a minha seara, e que né, tinha algumas pessoas que trabalhavam com Melanie Klein nos últimos anos. Na época, por isso que eu fiquei pensando, cada vez que eu penso, nossa, nesse tempo, né? Mas o psicodrama, que era né, a grande sacada, a questão do grupo, Moreno vindo com toda a ideia de transformação social, transformação individual, né? E o psicodrama que chegou também da Argentina, que se chamava Bustos, que era o psicodrama psicanalítico. Então, que foi por onde eu fiz os meus primeiros trabalhos, né, de psicoterapia. Anos 80, né, eu vou para trabalhar no final do curso num hospital psiquiátrico com diagnóstico, trabalhando com diagnóstico e principalmente com Rocha.
A reforma psiquiátrica começava, né? Então a tensão com os psiquiatras era grande, né? Onde eles estavam começando a perder um pouco da primazia, mas a maior parte dos pacientes era dos psiquiatras, os psicólogos eram secretários, né, do psiquiatra, com exceção no atendimento de crianças e adolescentes, onde eles mesmos se declaravam não saber o que fazer, né? Então, né, foi por onde eu fui também encontrando ali meu lugar, né? E trabalhando né, nesse interesse também. Naquela época a gente terminava a faculdade e entrava para dar aula, né? A PUC não pagava os professores, vivia em greve, né? Então eu estava no 5º ano de psicologia, já estava dando aula no curso de psicologia, né? Não tinha que fazer mestrado, doutorado, concursos, né? E dava aula de diagnóstico, principalmente de Rocha. Logo que terminei, também, enfim, sempre gostei dessa questão da universidade e não era muito comum, mas abriu pós-graduação na PUC, né? E eu comecei a cursar pós-graduação, mestrado. E era quando estava chegando da França um jovem filósofo psicanalista chamado Renato Mezan, e que vinha ali com uma leitura muito interessante da psicanálise, que absolutamente, né, não conhecia. Então, foi a partir aí do meu contato com o Mezan que eu comecei a estudar psicanálise, né, já depois da faculdade. Ele foi meu orientador, né, foi a primeira orientanda no Mezan, eu tinha acabado de chegar da França. E eu falei, bom, a única coisa que eu sei é Rocha, né? Primeiro orientando, você nunca esquece também. Ele brinca que foi a moedinha da sorte. E eu falei, bom, tem uma coisa que me intriga no Rocha, que assim, a única resposta que responde ao que a gente pede para a pessoa fazer, que é me diga o que você está vendo, que parece uma mancha de tinta, é a resposta mais patológica. Então, o meu mestrado chamou Parece uma Mancha de Tinta, né? Eu fui estudar a construção da realidade, né? Em Freud, fiz com Mezan, e também a questão do diagnóstico e a que exatamente, né? Como que se podia pensar a questão da transferência, né, intermediada por esse dispositivo. Então, vamos dizer, né, nessas alturas, né, o mestrado lá não durava 2 anos, durava 10. Né? Então, filhos, casamento, né, a vida vai acontecendo. E começam a ouvir aí os sons do Lacan chegando, né, aos meus ouvidos. Tinha umas pessoas interessantes que estavam falando do Lacan, né? Eu convivia muito com os psiquiatras, alguns muito, né? Eu casei com um deles. E chegou o grupo do Luiz Carlos Nogueira, na USP, e da Joana Helena Ferraz, que faziam grupos de estudo sobre Lacan, né? E aos quais eu não me filiei, não entrei de imediato para estudar, né? Eu estava em Freud, então em casa tinha Freud ou Lacan, né? O meu marido sim. Nos anos 90 eu comecei o doutorado na PUC, aí já a partir de uma questão que me intrigava na clínica com crianças. E aí que, vamos dizer, o Lacan começa a fazer sentido. Né? Eu encontrava uma questão clínica que vinha, né, desde dos meus primeiros atendimentos com criança, que era que
que eram os segredos, né, que as famílias tinham em relação às crianças e que se revelavam, primeiro, os segredos contados, né, perto da criança, então como se ela não estivesse ouvindo, e também a repetição daquilo que supostamente não seria sabido pela criança pela via do sintoma. Né? Então, comecei a estudar aquilo que é o não dito. Né? No Freud era claro que o sujeito, aquilo que não estava elaborado, repetia no sintoma, né? Mas repetia não nas próprias pessoas, mas nos filhos. Isso me parecia extremamente, me deixava perplexa, não conseguia encontrar, né, um jeito de entrar nesse fenômeno que aparecia na clínica com as noções freudianas que eu tinha. Né? E aí, né, que foi o meu encontro com Lacan. Né? O encontro de pensar o inconsciente como discurso do outro, o inconsciente como linguagem, né? E que vai me permitir, né, trabalhar a questão da transmissão, né? Pouco se falava também nesse período sobre a transmissão dos significantes fundamentais, né? E os efeitos de quando essa transmissão não se processava, né? Em vez de transmitir significantes, se transmitiam significados, né? Amarrando a criança numa certa versão da história, efeitos que iam basicamente em duas direções, né? A direção da dificuldade de aprendizagem, de um lado, e das agitações e dos atos de repetição, como eu vou chamar, né? De outro lado. Então, também a cena de uma criança que está atirando um cinzeiro em mim, né, no caso, a analista, mas olha perplexa para a própria mão, né, e que eu falo de quem é a mão que atira o cinzeiro, né, e que vai também começar, né, a pensar como que se processam esse tipo de ato. Né. Então, é por aí, né, que eu comecei a estudar Lacan, né, e encontrei importantes interlocutores. Né? Vou elencar aqui alguns. Né? Fui para a Biblioteca Freudiana também, conhecia você ali, né? Que era o lugar, né, onde se estudava Lacan, em São Paulo também, além dos outros estudos. Né? Ali, a Cecília Galetti, a Silmia, foram pessoas que foram importantes, né? Me apresentaram uma psicanálise que eu achei interessante. Chegava também, né? E eu encontrei, pela via do meu consultório, o grupo argentino, né? Com toda uma... Né, com todo o grupo, Oscar Cesaroto, né, Márcio Peter, Geraldino, né, esses que a gente teve um consultório durante muito tempo junto, né, Ricardo Goldenberg, né, todos aí trazendo uma leitura ousada, né, do psicanalista que não lembrava em nada, né, aquela psicanálise da tradição, do conservador e tal. Né? Então, se formou um grupo ali no consultório, né, onde estava também o Mauro Mendes, filho, que também me apresentou o grupo do Rio, do Nazar, né, onde eu fui apresentar alguns desses trabalhos sobre transmissão, sobre meninos de rua, sobre a questão de pensar os jovens infratores, né, que foi também bastante importante. Conheci Ana Costa, que também na época fazia doutorado lá na PUC, e que me apresentou Edson de Souza e a Poa,
com quem, né, até hoje eu mantenho relações muito importantes e que aprendi também bastante. Né? Alejandro Viviani, outro argentino, que tem visto de estudo, supervisão, né? Enfim, são alguns aí dos percursos. Teve um momento que a gente fez um seminário sobre o Seminário 11, na Derdic, né? Tinha a Ângela Borcaro, que também morava do lado da minha casa, que a gente estudava bastante junto também, e ela propôs um seminário que muitos apresentaram, né? O Christian, né? O Mauro, a Ana. Você estava? Né? Uma vez. Hã? Uma vez. A Nina, né? Enfim, né? A gente tinha uma população, aí cada um tinha um pouco as suas, os seus trabalhos, mas circulavam aí muito por aí. Né? Nessas alturas eu tinha ido, mesmo antes, né, de entrar na teoria, eu fiz a análise com a Ivete Villalba, que era desse grupo, né, ligado a Joana Helena. Depois passei pelo Divaldo Caligares e finalmente no Rio com o Marco Antônio Coutinho, fiquei alguns anos. Também aí nessa década, né, eu entrei para dar aula na USP. Já vi então, logo que eu terminei aí o doutorado, reunimos um grupo para fazer um grupo de pesquisa de psicanálise articuladas às questões sociais. Né? Então, eu, Raul Pacheco, Paulo Endo, Taeco, depois Sandra Alencar, que está por aqui. A gente queria pensar a psicanálise, não psicanálise e cultura, estava muito associada a pensar as questões das artes. A gente queria psicanálise e sociedade, né? Que lidasse com as questões dos fenômenos, dos processos sociais, das questões sociais. Então, construímos, na época, um núcleo de estudos e pesquisa na psicologia social da PUC. Né? Depois esse grupo se dissolveu, eu continuei na USP com o laboratório de psicanálise e sociedade e, posteriormente, voltei para a PUC com psicanálise e política. Nessa entrada na USP, eu comecei a atender os adolescentes vindos da FEBEM. Né? Então, era a época das grandes rebeliões, né? Das grandes instituições, e começavam a nos solicitar, né? Quem trabalhava com adolescentes, como entender os processos e se havia aí uma possibilidade de pensar uma intervenção junto a essas jovens. Não me lembro que o primeiro que eu atendi, a primeira pergunta que ele me fez é: você tem medo de mim? E daí eu comecei a pensar, né, o que é, não só com esses atendimentos, a gente atendia também pessoas em situações bastante difíceis, já tinha um trabalho sobre menino de rua, e a pensar o que é o psicanalista que atende pessoas que estão em situações de violência, né, em situações de precariedade no laço social, e principalmente, vamos dizer, em outro tipo de laço, vamos dizer, pertencendo a outro tipo de classe social. Né? Classe social não é o conceito da psicanálise, mas esse tipo de resposta, né? Quando um analista vai atender alguém que está, né, num lugar social em que ele pode ser visto como patrão ou como colonizador, como é que se pode pensar um dispositivo de escuta se você está atravessado por esse tipo de questão? Né? Então, isso começou
para mim fazer, né, começar a construir a possibilidade de pensar esse tipo de questão, principalmente, então, pensando na resistência. Na resistência, no caso, eu estou na lista, né, e vamos dizer, nos pactos de silêncio de classe social que nos fazem pensar o outro, né, como alguém que sofre menos, que é menos impactado, né, cansa menos, né, e lendo suas manifestações não como de um sujeito que sofre, mas como uma pessoa que tem pobrezas, né, pobrezas intelectuais, pobrezas estruturais, pobrezas de toda a ordem. Então, né, comecei a partir daí pensar, né, como intervir nesses contextos, né? Que dispositivos seriam necessários, né? E que efeitos esse lugar no laço, né? Que não sabia dar um nome, eu chamei Vidas Secas, né? Acho que eu tenho um texto que chama Escutando Vidas Secas, onde eu começo a formular, né, um pouco isso que eu vou chamar de um trabalho com pessoas né, que estão muito mais voltadas para uma clínica do traumático do que uma clínica do sintoma propriamente dito. Então, você já tem formulado uma demanda, já tem, né, já está situado em relação ao próprio sofrimento. Então, a partir daí, a questão da política, não só da sociedade, começa a ficar central, né, um pouco nas minhas indagações. E eu vou, né, além da adolescência, eu vou desenvolver esse trabalho, que eu também não tenho até hoje, com imigrantes e refugiados. Né, também na linha de pessoas duramente impactadas, né, com um outro consistente e insistente em reduzir esse sujeito a um objeto de gozo. Né? Então, como, né, poder construir então, dispositivos para pensar esses trabalhos. Né? Qual o lugar aí do silêncio dessas pessoas? Qual o sentido desse silêncio? Como que se constrói uma demanda depois dessas experiências? Eu também começo a orientar na USP, né, que é uma experiência interessante, e de construção de um grupo coletivo. Começo também uma outra experiência que é escrever junto, né, pensar junto, discutir, também produzir junto, né, escrevendo textos em várias mãos, né, que foi uma experiência difícil no começo, hoje muito prazerosa, e acompanhar os trabalhos das várias pessoas. Né? Então, trabalhos com imigrantes, trabalhos com a problemática aí do luto impedido, na periferia de São Paulo, trabalho com os racismos, com a guerra aos ditos drogados, com os vários tipos de impasses dos sujeitos, né, no seu laço social. Então, a partir daí, fui, né, tentando produzir um modo de pensar a transferência e as intervenções nesse trabalho, né, que vão, né, dar uma característica na clínica que tem, vamos dizer, uma direção de tratamentos que eu acho que não são as mesmas, né? Como quando acho que há uma especificidade de pensar o discurso do outro, né? Como se fosse o discurso social como se fosse o discurso do outro, né? E grande parte desse trabalho, né, seria incidir, né, nesse campo, resgatando aí a dimensão significante do discurso. Né? Esse é um ponto. A questão da assunção subjetiva, da possibilidade do assentimento, né? A que se assente, né, quando você está dentro dessa trama, né, dentro dessa guerra,
E como que, então, se pode pensar o assentimento subjetivo no tratamento sem pensar o assentimento subjetivo a uma ideologia, né? Então, o que é óbvio em determinadas circunstâncias, mas em outras não tanto, né? E pensar os tempos também de elaboração, de construção de uma narrativa, depois desse encontro com o obsceno, que é o caso do outro. Então, enfim, esse foi um pouco o meu percurso. Vocês são tão jovens que eu morro de inveja e provavelmente tudo que eu vou dizer vocês não vão fazer a menor ideia da história e então vou direto ao ponto porque queria que se vocês querem algum esclarecimento eu possa fazer enquanto é tempo. Eu estou propondo, eu peguei a questão do legado e digo o que precisamos urgentemente é um retorno a Lacan. Exatamente nos mesmos termos em que Lacan propõe em 53, por aí, 54, o retorno a Freud. Ou seja, 60 anos mais ou menos atrás. No caso dele, se tratava de mostrar e de desfazer a desleitura dos pós-freudianos, que reivindicavam o legado de Freud, desviando a letra de Freud e o ensino de Freud para servir uma psicanálise assimilada a uma psicologia geral, de adaptação social dos pacientes. No meu caso, esta proposta de retorno a Lacan que eu faço para vocês, se trataria de desfazer a desleitura milleriana. Indiscutivelmente a palavra oficial do lacanismo, que responde a uma política de ensino e de clínica, que, sob o nome de orientação lacaniana, disfarça melhor tratar-se de uma escola de psicanálise de direito próprio, diferente e muitas vezes até oposta à do próprio Lacan. Ou seja, Melanie Klein se propõe como uma outra escola e não diz, eu sou freudiana. Ela funda uma outra escola de psicanálise e se assume como tal. E podemos trabalhar, podemos ser kleinianos ou não, mas podemos trabalhar a diferença entre Melanie Klein e Freud. Jacques Miller tem a dignidade e o tamanho de uma escola, como poderia ser o kleinismo, só que com uma estratégia política absolutamente genial, na qual o que ele pensa e como ele lê e o tipo de clínica que ele pratica seria a verdade de Lacan. Portanto, o retorno a Lacan que estou pensando suporia fazer alguma coisa diferente com essa política do que tem sido feito. É uma política que gerencia uma instituição mundial que já formou pelo menos 2 gerações. E o mais genial, então, é que não se propõe como pós-lacanismo, sino como lacanismo verdadeiro. Ou seja, não se propõe como uma outra psicanálise, mas como a verdadeira e única e genuína psicanálise lacaniana. Pensa o fim e os fins da análise de um modo que contraria o que me parece fundamental na teoria e na clínica do próprio Lacan. Mas este modo de pensar o lacanismo está em Lacan, tá? Do mesmo modo que estava em Freud a psicologia do ego. Ou seja, não é que o cara tira da cartola uma coisa que não está lá. Esta política de clínica e de ensino está sendo elaborada consistentemente há 32 anos, pelo menos. E o nome dela, o nome que eu dou a essa política, é Lacan Elucidado. Lacan Elucidado é o nome da primeira coletânea de conferências de Miller no Brasil, publicada pela SAAR, que seria o braço brasileiro da Seille francesa. Miller é um magister, digo isso em latim porque, quer dizer mestre, porque é no mesmo sentido que os exegetas medievais do Evangelho, os padres da igreja. Os padres da igreja diziam o que você deve entender do que você lê na Bíblia e nos Evangelhos.
Ou seja, o que está escrito nos textos são eles, a versão autorizada, para você entender aquilo. Você não pode ir diretamente aos textos. Se você for diretamente aos textos, você cai na heresia ou corre o risco de ser um herege. Portanto, Jacques Miller se apresenta como um magister que diz a todos vocês o que vocês devem entender do que Lacan diz. Portanto, ele se interpõe como uma espécie de anteparo entre vocês e o texto lacaniano, porque ele também é, além de genro, o executor testamentário e o dono de todos os direitos da obra escrita e oral. Ele estabelecia oficialmente, até poucos anos atrás, era o único a ter acesso aos seminários, aos textos, corrigidos, estabelecidos por ele, e, portanto, a leitura dele era a palavra de Lacan e não havia outra. Neste momento, isso muda, porque há uma versão circulando grátis na internet, da Staffordla, que dão todos os seminários não estabelecidos, e a minha proposta de retorno a Lacan não é eu, vou dizer para vocês, né, agora o comentador sou eu, né, eu vou dizer a vocês o que Lacan pensa. Não. A minha ideia é justamente, finalmente, poder ir aos textos de Lacan, não expurgados, não pasteurizados, e ler juntos a diferença entre, por exemplo, uma versão estabelecida da versão não estabelecida, para que vocês possam perceber que Jacques Miller, que estabelece o seminário, muitas vezes faz dizer a Lacan, com pequenas correções, o que ele próprio pensa que Lacan deveria ter dito e não disse. Então, se o comentador é o único autorizado a explicar o sentido da letra divina, no caso dos magister medievais, no caso Miller, ele foi instituído no lugar pelo próprio Lacan, ou seja, Lacan o pôs lá. Outra hora, eventualmente, podemos falar dessa história. Quer dizer, aqui não tem nenhuma ingenuidade, nenhuma apropriação, nenhum golpe de Estado, não. Pagamos um preço altíssimo por isso aí. Eu tenho várias anedotas sobre isso. Uma delas, a mais curtinha, é que o primeiro seminário que veio a ser traduzido e estabelecido foi aquele em que Miller, pela primeira vez, participou ele próprio do seminário de Lacan. Portanto, o que aparece como número 1 é o número 11. E a primeira coisa que ele faz é mudar o título. Lacan o chamou, e justifica isso nas primeiras aulas, como sempre faz, os fundamentos da psicanálise. Miller o transformou nos 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Perguntou para Lacan e ele disse ok, porque, enfim, se você vai se autorizar, você se autoriza. Sendo que, o ano anterior, Lacan tinha fundamentado 2 aulas, ele está trabalhando esse seminário, Problemas Cruciais, em Problemas Cruciais, que o ano anterior desse seminário, primeiro estabelecido, ele diz que o conceito de conceito não é bom para a psicanálise. O conceito implica, o Begriff implica um fechamento dos elementos dentro e ele não serve para a própria psicanálise. E, no entanto, deixa perfeitamente, porque me parece que ele disse, bom, se você vai estabelecer, você estabelece. Portanto, quem transformou em conceitual a psicanálise lacaniana foi Jacques Miller, contra a própria recomendação do mestre, que o ano anterior teria dito essa não seria a via do conceito. Esta é uma das anedotas. Esta política começa no Congresso de Caracas, onde um Lacan senil e que morreria alguns meses depois foi mostrado como um totem ou um fetiche para legitimar o que o herdeiro designado anunciava como sendo o outro Lacan. Miller chegava para um mundo com o outro Lacan. Esta seria a estratégia, o outro Lacan seria essa estratégia desta política que estou dizendo, de Lacan elucidado por ele, o esclarecido. Então, anunciar um outro Lacan separado de todos seus discípulos que não reconheceram nele o depositário do legado. Miller apagou a história exatamente como Stalin fez com a história da Revolução Soviética. Uma vez no poder,
todos aqueles que vieram atrás dele e que fizeram a revolução, digamos, foram apagados da história, a história foi reescrita do modo stalinista. Então, todos os discípulos que não foram condizentes com seu próprio programa de transmissão, ele simplesmente os tirou, apagou os nomes, os tirou do seminário, não estão os textos, agora estão todos eles na versão Staferla. Aparecem vãos de censura. A gente tinha que procurá-los se queríamos por algum outro caminho. E essa estratégia para essa política, que seria o outro Lacan, tinha como axioma, como lema, como consigna, não todo é significante. Tá? Então, há uma política chamada Lacan esclarecido, Lacan elucidado, cuja estratégia é um outro Lacan, que seria o dele, e que a consigna é não tudo é significante. Isso foi sendo construído há já 30 anos, ou seja, todos vocês se formaram já dentro da realização deste projeto. Posso demonstrar, acompanhando passo a passo os textos de Miller e de outros que o seguiram, como foi se construindo uma falsa oposição, depois seguiriam outras falsas oposições, porque o pensamento milleriano é binário, significante versus objeto, sintoma versus fantasia, interpretação versus ato, e com esses binarismos ele lê tudo, o todo do sistema, todas as vezes. Se vocês pegam um binário, ele não coincide com o outro, só que ele não tem história. O último binário que interessa, todos os outros a gente pode esquecer. Aquilo se constitui, então, pela primeira vez com um desses binários. Neste caso, para a política não todo é significante, seria uma oposição falaz, um maniqueísmo, digamos assim, uma falsa oposição entre as formações do inconsciente, que estariam do lado do significante e do simbólico, e que dariam numa análise interminável, e a fantasia, que estaria do lado do objeto e do real, e que possibilitaria, por fim, o desfecho da análise. Ele se apresenta, então, com esta proposta clínica de ensino, de transmissão e de política do Lacan, como sendo a do Lacan, evidentemente. Posso demonstrar como foi sendo construído um sequenciamento evolutivo, um progresso. É uma piada que o pensador do antiprogressismo, digamos assim, se tenha transformado, tenha sido lido com um evolucionismo, como aconteceu. Ele propõe um sequenciamento, um progresso que iria de um Lacan do imaginário, que seria superado por um Lacan do simbólico, que seria o Lacan da Escola Freudiana de Paris, justamente do qual ele apaga todos os participantes de importância, superado por um último Lacan do real, que seria o próprio Lacan milleriano. A teleologia, o finalismo desta evolução, consiste em chegar ao verdadeiro analista, que estaria além da interpretação, a interpretação seria simbólica, estaria num ato, que seria um puro real, ao qual se teria acesso diretamente, sem significante. A quinta essência desta desleitura, estou chamando desleitura no sentido de Bloom, tá? Não é um erro de leitura, é um programa para desviar, digamos assim, toda a construção de um pensamento, perfeitamente calculado e pensado, não tem aqui nenhuma ingenuidade. Então, a quinta essência desta desleitura, que não é um mal entendido, então, porque é intencional e programada, é o pseudo-conceito de gozo, que não passa de um neonaturalismo, ou seja, um retorno a um naturalismo do corpo que eu chamaria pré-freudiano, ou seja, o último Lacan, o derradeiro, o final, que seria milleriano e pré-freudiano, na minha opinião. O millerismo, então, traz uma fronteira, uma divisão entre os discípulos que não eram escravos, mas psicanalistas de pleno direito, que seguiam um mestre sem abdicar de seu próprio pensamento. Houve muitos textos com ideias originais entre 53 e 68 e 70, que dialogavam com Lacan sem recitá-lo, sem fazer dele uma reza. Então, o millerismo traz uma divisão entre estes discípulos e o que eu chamaria os epígonos. Os epígonos são aqueles que vieram depois, mas não acrescentaram nada.
são repetidores de uma ortodoxia dita como uma reza ou como uma espécie de religião. Então, os epígonos originados no minerismo, que seriam meros repetidores de uma doutrina morta, mais parecido a uma reza que a um pensamento. Os discípulos apagados da história são Perrier, Pontalis, Laplanche, Leclerc, Denis Vaz, André Green, Conrad Stein, Valabregat, Clavrol, Pierre Olanier, os Manonis, Lucide Garay. Charles Melman também faz parte dessa época, mas ele cria uma própria escola que teve sucesso e foi fincada até hoje. Diedeval também, são da mesma época, sobreviveram por eles próprios. Minha proposta, obviamente, como acabei de dizer, não eu vou dizer para vocês como tem que entender o que Lacan disse, mas me proponho a ler no próprio Lacan esta diferença entre o que ele parece ter dito e como ele foi lido, para podermos pensar nós, o que seria bom, um retorno a Lacan. Eu tenho uma proposta concreta que, graças à generosidade dele, pensava apresentar na USP daqui a pouco, que é ler Encore, que seria, digamos assim, mais ainda, que seria o seminário que abriria o último Lacan, a partir do seminário 6, do seminário Desejo e sua Interpretação, ou seja, a partir do significante. Essa seria a minha proposta concreta, para não ficar em uma crítica histórica abstrata, de um retorno a Lacan. Bom, isso é o que eu queria dizer aqui, queria aproveitar o ensejo e, se querem algum esclarecimento, be my guest, como se diz. Maria Lívia. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, ouvindo pessoas queridas e reencontrando outras tantas. Eu chamei minha intervenção breve de legado e testemunho. E vou ler por conta do tempo. Na casa de minha família, em Salvador, tinha uma biblioteca que me servia de fonte, lugar onde se mata a sede. Desde os 10 anos de idade, diariamente, me relaciono com uma figura chamada livro de cabeceira. E é dessa época também a ideia de fila de livros. Acaba um, guarda-se o livro e vem o próximo da fila. No último domingo, acompanhando minhas filhas às compras na livraria Cultura, porque alguns sintomas são mesmo transgeracionais, né, Miriam? Me dei conta pela primeira vez, com uma ponta de tristeza, que não vai dar tempo de ler tudo o que falta. A fila é maior que eu. Ontem, ganhei de um amigo um livro de sua autoria e ele, conhecendo essa história, me perguntou, ainda que em tom de piada, qual a chance do livro dele ser um fura-fila. O primeiro fura-fila de minha vida foi o Seminário 3, de Jacques Lacan. Já contextualizo para vocês o tal fato. Um livro fura-fila quase sempre o é para responder a um problema crucial por um momento e ou a uma urgência. Por ora, é bom enfatizar que Lacan entrou em minha vida porque algo já estava furado. Entrou no lugar do furo e as consequências dessa entrada, e na esteira dos furos vindouros, se seguiram os cortes, as separações que me trazem até aqui. Foi na mesma biblioteca de minha família que um dia encontrei Sigmund Freud, nas mãos de meu pai. Ele, médico, lia Freud por consequência de sua própria análise. Aos 15 anos de idade, li Freud pela primeira vez. A psicopatologia da vida cotidiana. Fiquei admirada com a ideia do inconsciente. A noção que a psicanálise apresenta a respeito de lapso me impressionou sobremaneira e deixou marcas. Me perguntei o que determina as escolhas. Me dei conta da importância de ser honesto com o que se deseja. Lembrei disso mais tarde quando li sobre a ética da psicanálise, sobre o não ceder diante do desejo.
teve um efeito ruim, digo, sofrido. Pensei em alguma coisa meio super-egóica do tipo, quem fala a verdade não merece castigo. De todo modo, o trabalho com pessoas a partir dessa perspectiva me fascinou. Perguntei a meu pai que profissão eu deveria escolher para trabalhar com psicanálise. Meu pai me respondeu que eu deveria ser médica ou psicóloga. Médica? Eu não acreditei. Teria que estudar todo o corpo humano para depois ouvir as pessoas. Decidi ali pela psicologia, sem saber exatamente do que se tratava. No intuito de esclarecer minhas dúvidas, meu pai me apresentou ao Dr. Carlos Pinto Correia, então presidente do Círculo Psicanalítico da Bahia, instituição ligada à Associação Internacional de Psicanálise, IPA. Ele me recebeu de modo inesquecível e me contou muito gentilmente, e a ele sou muito grata, alguns aspectos interessantes da história de Freud e de suas ideias, e reforçou a ideia de que, se eu quisesse fazer psicanálise, deveria mesmo primeiro cursar a faculdade de medicina ou psicologia, para depois começar a formação em psicanálise naquela instituição que ele presidia, posto que a psicanálise não é uma profissão. Decidida pela psicanálise, resolvi fazer psicologia, receosa de que isso mesmo fosse um lapso, enfim. E ele me disse que, quando eu entrasse na faculdade de psicologia, eu procurasse novamente, pois na ocasião ele me chamaria para uma nova entrevista. O combinado foi que nessa nova entrevista, dependendo de algo que eu não sei bem até hoje o que era, ele me permitiria assistir algumas aulas da formação em psicanálise como ouvinte, ainda cursando a faculdade. Assim ficou combinado e o combinado foi cumprido. E assim o fiz, do primeiro ao último ano de faculdade. Formação consistente, sólida e honesta e exigente em Freud. Avançando mais um pouco, conheci com intimidade a senhora Klein, Dr. Winnicott, um pouco de Bion. Aos poucos, minha fila de livro ia se tornando robusta e gigante, agora já dividida em literatura e psicanálise. Foi ali que ouvi falar de Jacques Lacan pela primeira vez. Me foi apresentado como aquele que naquele lugar não devia ser lido. Entenderam o fura-fila? Ali também acompanhei a saída de membros que se indispunham teórica e politicamente, sem que ainda eu tivesse repertório para entender o que estava em jogo, que o que estava em jogo ali era a história conturbada da institucionalização da psicanálise, atravessando a questão da formação dos analistas e da transmissão da mesma. Por que não se podia ler Lacan? Me remeti imediatamente ao professor de psicopatologia a quem eu tinha acabado de conhecer, no terceiro ano de faculdade, professor Jairo Gerbasi, que com toda a sua calma inquietante nos apresentou a Jacques Lacan, advertindo de modo despretensioso: a frequência nas aulas é obrigatória, a leitura é para quem tiver coragem. Quem teve coragem de ler Freud aos 15 anos, Lacan aos 20, está ótimo. Dominique foi com 16. Lacan foi, portanto, a mim apresentado pela vertente da subversão. Mas nós sabemos que, por mais interessante que seja a vertente da subversão, especialmente para os jovens curiosos e inquietos, ela não se sustenta se não responder àquilo que conhecemos como problema crucial. A proibição da leitura de Lacan na instituição na qual eu vinha frequentando me leva ao questionamento a respeito, primeiro, da liberdade e, em sequência, retorna à tentativa de entender as regras instituídas a respeito da formação dos analistas. Eu já tinha algumas horas de análise didática no banco de horas. Contava. Largar tudo no meio do caminho, o desejo de ler Lacan me fora interpretado. Podia ser uma desobediência ao pai, dado o começo da história. Eu não sei se eu tinha desejo de ler Lacan. Eu queria entender a função da interdição para a formação dos analistas, o que me inspira muito mais a ler a história da psicanálise e suas instituições do que propriamente o texto de Lacan naquela época.
O problema crucial apareceu de verdade no 4º ano de faculdade, fazendo um dos estágios mais importantes de minha vida no Hospital Juliano Moreira, em Salvador, hospital psiquiátrico, onde me deparo com a loucura, agora em minha frente. E renovo em mim o que tinha descoberto aos 15 anos, do que as pessoas sofrem, do que se trata quando o papo é sofrimento. Foi a primeira vez que tive a oportunidade de fazer aquela que se tornou uma pergunta marcante em meu percurso, título de um livro: O que pode um analista no hospital? À primeira vista, me foi dito: nada, psicanálise aqui, nem por sonho, sem trocadilhos. Era como se o mundo desabasse. Advertida de que a psicanálise não é uma visão de mundo, era para mim, no entanto, a lente pela qual eu o enxergava melhor. Se a psicanálise não pode nada frente ao sofrimento de quem fala, de quem quer falar, o que impossibilitaria a psicanálise é o seu texto ou o seu contexto? É o fato de estar no hospital? O setting, o tempo, o enquadre? Nesse momento entra em minha vida Angélia Teixeira, a professora que supervisionaria meu trabalho no hospital, dali até o final. Foi a Angélia aquela que me ajudou a me localizar, tanto com relação à questão das instituições, quanto da formação dos analistas, e me fez entender que Lacan era responsável mesmo por um corte na história da psicanálise, cujas consequências são atuais. Foi com Lacan que entendi que a impossibilidade da psicanálise, onde quer que ela esteja, se deve apenas à falta de analistas. É nesse momento, frente à loucura, que o Seminário 3 de Lacan, pela via da urgência, na esteira do corte, que o texto de Lacan faz furo em minha fila de livros. E a partir daí? A partir daí, uma mudança conturbada de divã, apesar do banco de horas. Passo a frequentar a clínica freudiana em Salvador, na ocasião dirigida por Jairo Gervasi, e inicio minha análise lacaniana com Mário Almeida. A partir daí, a vinda para São Paulo, um pouco depois, implica em continuidade da formação na então Biblioteca Freudiana, depois Escola Brasileira de Psicanálise, 98, Fórum do Campo Lacaniano, Ateliê de Sérgio Fingerman, Ruas Picuelta. Implica também a vinda para São Paulo e entrada no mestrado, justamente para trabalhar a questão, o que pode um analista no hospital, sob a orientação do professor Luiz Cláudio Figueiredo. Entrada no Hospital das Clínicas, entrada em nova análise, agora no divã de Luiz Carlos Nogueira, até o fim. Esse percurso de formação e, mais explicitamente, a leitura de Lacan me permite avançar como pesquisadora. Vem o doutorado, que sistematiza e formaliza a clínica psicanalítica com pacientes transplantados. A pesquisa tratou de analisar, junto a esses pacientes, experiência que chamei de o outro em si, exigindo uma teorização precisa sobre o conceito de corpo em Freud e Lacan, em sua articulação com o conceito de estranho em Freud e de estimo em Lacan. O órgão enxertado de um transplantado é estranho e o tempo de colocação do enxerto no organismo não coincide com o tempo de incorporação do outro em si. Mas o outro em si não é só estranho ao transplantado. Uma equipe de saúde que traz em si um psicanalista, traz em si um estranho também. A nossa tese é de que essa estranheza está aí para ser preservada, sem se confundir com uma experiência de indeterminação improdutiva. Eu, pessoalmente, não teria sustentado o lugar que venho sustentando até hoje, como estamos hoje, sem ter lido Lacan. Estou segura disso. Em que pé que estamos hoje? Estamos juntos. Já faz algum tempo que o desafio agora é saber o que pode um analista na universidade. Todos os trabalhos de pesquisa que temos desenvolvido e orientado passam necessariamente por esse referencial teórico e ético, muitos deles buscando articular a psicanálise com a saúde e a instituição. A universidade é, a despeito de toda a polêmica que isso pode causar, um lugar privilegiado para um psicanalista tornar a psicanálise presente no mundo
e certificar-se de que seus efeitos não se esgotam no âmbito individual, pois se faz presente de tal modo que é capaz de modificar a relação dos sujeitos com seus atos no campo das decisões. Quando estivermos um pouco mais velhos, acho que vou propor aos colegas aqui presentes a organização de um livro que deve ter por título O que pôde usar um analista lacaniano na universidade. E lançaremos esse livro em homenagem a Lacan no dia 13 de abril de algum ano vindouro. Obrigada. Então, vou falar pouco para que vocês possam também ter a oportunidade de dizer, né, como essas coisas reverberam em vocês, eventualmente também dar a sua contribuição, testemunho. Né? Eu vou falar de como, enfim, me encontrei com essa palavra, né, com esse nome, Lacan, como um jovem estudante de psicologia, né, recém assim, ingresso na USP, para quem só existiam duas coisas interessantes na vida, né? Futebol, né? E uma mistura assim de Jung com teosofia, com a magia astral, com enfim, ocultismo, yoga, né? Paulo Coelho nem tinha ainda aparecido na coisa, mas que, assim, me arrogava poderes, né? Aquele tipo de coisa que você, junto com filosofia, enfim, convencional também, e que, assim, então entra na psicologia querendo ser junguiano. Não havia nenhuma alternativa a isso. Né? Só que aí aparece uma terceira coisa, assim, imprevista. Né? Eu me apaixono, assim, pela primeira vez, de forma violenta, assim, daquelas que te dobra os joelhos, você faz escravo, né? E vou de braços e peitos e, enfim, e coração aberto para a minha amada, né? Que me diz não. Como diz a molecada hoje, um chão. Sabe o que é um chão? Né? O chão é bem mais embaixo do que você acha que é o chão. Né? Você tem um chão do chão. Né? E eu fico mal pra caramba, assim, nunca tinha imaginado que podia existir um inferno na Terra daquele tipo. Né? E um amigo, assim, meio distante, falou, a terapia não vai dar, bicho. Terapia não vai funcionar nesse caso. Precisa ser assim, análise. Né? Falei, manda. E daí fui, sem perguntar nada sobre, enfim, linhas, escolas. E daí vai, né? Fala e esguelo e vai e vem, cara, silêncio. 1 mês, 2 meses, silêncio. Né? E aquela coisa assim indeterminativa, né? Silêncio não, uma palavra aqui que você acha que não tem nada a ver, outra lá. O negócio assim tem a ver com poesia, mas enfim, até que esse cara me diz uma coisa que eu diria assim, a primeira coisa que mudou a conversa. Ele diz algo assim, Cris, faz diferença? Faz diferença. Esta única, enfim, a mulher que existe e tal, e aí chama, tem nome, endereço, domicílio, e eu vejo de vez em quando ainda, infelizmente, e ela faz essa intervenção, assim, faz diferença, mas sério, não, assim, faz diferença, arruma outra, sério, para pensar, faz diferença. E daqui, bom, aquilo me curou. Porque eu faço diferença? O que é a diferença? Quem ela faz diferença? Não, enfim, começou uma reverberação que mudou o problema, né? O problema passou a ser qual é a religião que o senhor pratica? Né? Qual é o tipo de psicanálise que eu estou aqui metido já agora, né? Envolvido e tal. Estava na faculdade, avançando, enfim. Comecei a entender que fazia diferença. Né? Freud, Klein, Bion. Né?
Comecei a entrar numa espécie de vingança, né, com a paixão mal resolvida, dentro da transferência. Você tem que falar, cara. Você tem que falar, senão eu vou no PROCON. Senão eu vou... Você não sabe o que eu sou capaz de fazer aqui, se não me falar qual é a sua orientação, a sua linha, assim, o seu credo, né? Depois de alguns meses enchendo o saco, né, do infeliz, e ele então fala, né? Lacan. Eu trabalho com Lacan. E aquilo gerou uma espécie assim de... Quem é esse cara? Quem é esse cara que está, enfim, fazendo uma revolução, né, assim, na minha vida privada, e que eu não tinha, assim, Lacan, tinha ouvido falar que tinha um cara e tal. Daquele dia em diante, biblioteca, se comprei, né, Seminário 20, vamos lá, vamos lá, isso aqui vai se dar mais trabalho, eu acho que eu pensei que ia ser um negócio assim, de vou lá, vou ler, e daí eu vou brigar com ele, não foi tão simples assim. E daí se colocou um outro problema, que era o seguinte, eu era assim, duro pra caramba. Às vezes eu pagava minha análise com cheque, naquela época ainda podia, e tinha que correr para procurar o dinheiro para cobrir o cheque. Do terceiro cheque sem fundo em diante, eu entrei num outro regime de trabalho, vamos dizer assim, né? Mas pra vocês terem ideia que a coisa era uma aposta assim meio suicídica, né? Até o momento, então, que eu estava no terceiro ano da faculdade, eu tive um encontro, vamos dizer assim, que clicou o outro lado da história. Porque até então, Lacan era um Seminário 20 e o tal cara, né? Encontrei o professor Luiz Carlos Nogueira, né, que deu um curso magistral, né, na USP, trazendo as pessoas das mais diferentes, né, da biblioteca freudiana, inclusive Moncherry, né? E que a gente ficava assim, extasiado, porque eram os caras que, para começar, você via que eles estudavam para valer. Professor, sabe? Professor que tem dois tipos de professor. Bom, um estuda, o outro não vou comentar, né? Mas eram os caras que pareciam assim, feras, né? Que levavam a gente para fora da psicologia. Para a poesia, para a arte, para a filosofia, para matemática. O professor Luiz Carlos gostava muito da topologia, linguística. E o problema é que é bom, duro. Né? Duro não vai dar, porque a gente via que eram os caras upper class. Né? E aí a biblioteca freudiana ela fez uma coisa que até hoje, enfim, eu sou absolutamente grato. Acho que foi uma iniciativa... Vocês estão envolvida nessa, né? Foi um concurso de bolsas de estudo. Faça uma prova e se você for, enfim, bingo, tem acesso, não ligue já, tem acesso a todas as atividades, estágios, hospital psiquiátrico, os caras, enfim, os grandões falando e tal. E fiz lá o concurso, fiz a prova e tal, me escolheram e aí a coisa começou a ficar mais séria. Porque de manhã USP, de tarde biblioteca freudiana e vai para cá, vai para lá. Daí a gente organizou, nesse contexto, eu era do centro acadêmico, a gente organizou uma viagem, né? Uma viagem científica, estamos em, sei lá, 80 e tantos, uma viagem científica, vocês podem imaginar, né? Um ônibus, 40 pessoas que só pensavam em 3 coisas na vida, as terceiras não vou mencionar, que é uma casa assim, de respeito, né? E o nosso objetivo era o seguinte: psicanálise no Brasil, tirando, enfim, aqueles que a gente cultivava, era uma coisa meio de direita, meio conservadora, meio upper class, meio... E nosso sonho dourado ficava do outro lado do Rio da Prata, chamava-se Argentina, né? Onde estava acontecendo alguma coisa. A gente pegou um ônibus, né,
Paulinha estava? Estava doente. Mas, enfim, estou vendo áreas que podiam estar nessa viagem. Fomos para a Argentina. E ali eu acho que, de alguma forma, a coisa se selou, vamos dizer assim, um certo casamento para mim, né? Porque na Argentina a gente via que o Lacan não era só um psicanalista importante, que reinventava a clínica, que dizia coisas muito, muito procedentes, né? Que convencia teoricamente, mas que o Lacan era uma espécie assim, de movimento cultural, né? Tinha na UBA, no Psicose, né, que é o bar da UBA, a gente ia no quadrilátero psicanalítico que tinha em Buenos Aires naquele momento, né? E você via que Lacan era, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, uma peça de resistência cultural e política, né? Então, na Argentina de Videla, Galtieri, uns caras que, vamos dizer assim, não estavam brincando mesmo, né? Te via analistas saindo da Argentina, sendo presos, torturados, enfim. A gente sentia uma relação entre a teoria e a vinculação política e a movimentação cultural que era a coisa assim, mais próxima que podia haver de maio de 68. Maio de 68 estava acontecendo aqui perto, né? E a gente ia lá e tinha os alfarroras, e tinha as argentinas, e tinha os seminários do Lacan, todos. Você ia na banquinha, estavam lá todos. Em espanhol, é claro, mas traduzidos, os piratas, os comentadores, né? Era uma época em que você chegava numa livraria assim e você tinha lido todos os livros que tinha sobre Lacan. Boa parte, enfim, argentinos, ou os primeiros volumes da coleção do Jorge Isaac. E, bom, então essa ligação, ela acho que selou o meu primeiro encontro com o Lacan, que a gente nunca esquece, né? Depois disso veio o inverno, né? Depois do verão vem o inverno, né? Que foram os momentos mais difíceis, né? Passando aí para uma outra etapa da minha vida e da formação, né? Em que aquele projeto, vamos dizer assim, de reinventar a psicanálise, reinventar... porque tinha uma coisa muito assim, a gente precisa reinventar um modelo de transmissão. Porque em São Paulo, ao contrário dos outros lugares que a gente ia vendo, não tinha nenhuma instituição assim que conseguisse durar mais de 10 anos, que conseguisse albergar as pessoas, que conseguisse reunir todo mundo, né? Então, tinha gente como Alejo, que era contra instituições, tinha a biblioteca, tinha o pessoal do Contaro, tinha o pessoal do Alduísio, mas eram grupos, né? Eram grupos, Luiz Carlos na universidade, né? Oscar e Márcio. Mas a gente não conseguia entender por que essas pessoas não se juntavam para proporcionar um projeto de formação que fosse crítico, à altura dos textos, à altura do próprio Lacan, que foi uma revolução dentro da psicanálise, dentro da, vamos dizer assim, do que era uma formação, né? Bom, o que eu estou chamando de inverno é um momento em que, então, em 4 anos, acho que eu passei por 4 instituições de psicanálise. Biblioteca Freudiana, Amanhã a Psicanálise, Escola Brasileira, lembra? Amanhã a Psicanálise? Era uma coisa assim de transição entre o fim da biblioteca e o início da escola. Como as pessoas não se entendiam para fazer o próximo passo, eles inventaram amanhã, depois do deserto virá Canaã, assim, uma promessa, né? Que era um arremedo de associação. Fui com o professor Luiz Carlos para a escrita freudiana, que foi um projeto muito interessante. Mas era uma época em que eu estava na escrita, tinha um pessoal legal na Associação Livre, e tinha gente que a gente adorava, que estava na biblioteca. E tinha gente que era contra tudo isso,
né? Achava isso tudo uma pouca vergonha, que não tinha que ter nenhuma. Então, quer dizer, Lacan virou uma, vamos dizer assim, um inferno, porque não só inverno, mas um inferno, porque as pessoas que a gente gostavam, elas brigavam por causa disso. Né? Brigavam porque achavam Lacan, esse é o verdadeiro, o milleriano, o não milleriano, o pós-milleriano, enfim, brigavam e era uma briga meio improdutiva, né? Para falar com experiências improdutivas de determinação. Né? Então, isso me levou a, enfim, começar a escrever, começar a achar, vamos dizer assim, que tinha alguma coisa que precisava mudar no cenário. Né? Nessa época eu vou para a Inglaterra, vou estudar com um grupo marginal, marxista, político, mas de lacanianos em Manchester, no norte da Inglaterra. E chegando lá, enfim, coisa meio universitária, mas tinha as ligações com a clínica também. Chegando lá, eu encontrei um terceiro Lacan, vamos dizer assim, que foi o seguinte: o pessoal começou a me perguntar como é que é a psicanálise no Brasil, em São Paulo. Eu comecei a falar o que era o nosso rock and roll aqui. Né? Revista, jornal, universidade, grupos, faunas. Eu lembro que uma vez veio o Ian Parker, né? Amigo da Miriam também. Levei ele numa festa. Né? Aí cheguei numa festa e falei, ó, Soler, Neumann, Miller, nenhum dos outros. E o cara achou aquilo assim fantástico. Ele falou, isso é Star Trek. Klingons, Romulanos, Phasers, por território, como é que é? Em lugares nunca antes navegados, né? E, não, mas a coisa realmente importante é que de lá eu voltei com uma consciência, vamos dizer assim, que não sabia, assim, o valor que tinha a nossa cultura psicanalítica. De como a gente produzia, de como a gente escrevia, de como a gente debatia, de como a gente tinha gente envolvida. Né? Dizer, olha só, temos aqui para pequena homenagem ao Lacan, né? Quantas pessoas. Começou a aparecer assim, uma ideia de que acontecia com a psicanálise algo parecido com o que acontecia com o futebol. Futebol. Por que a gente, enfim, é bom no futebol? É porque a gente come, enfim, rapadura? Não. Tem muita gente jogando futebol. Né? Então vai sair alguma coisa que preste, vamos dizer assim, quase sempre. E eu acho que comecei a me dar conta que o Lacan, assim, no Brasil, em São Paulo, ele tinha uma função muito maior do que apenas uma revolução na clínica, né? Um outro modelo de transmissão. O Lacan, ele representava um processo civilizatório, né? Representava a possibilidade da gente se ligar com outras coisas além da psicanálise, né? E que renovavam e que enriqueciam a própria psicanálise, e sem a qual a psicanálise não fazia sentido. Ou seja, a psicanálise ela depende de uma espécie de cultura, de experiência cultural, e às vezes política também, né? Bom, isso me fez então chegar a essa primavera, né? Que é talvez o momento que talvez estamos hoje, né? Sim, chegou um pouco a vez da gente falar, né? Não só falar entre a gente, mas falar, acho que para o resto do mundo, que começa a ler o que a gente escreve, que começa a respeitar bastante o que a gente faz, não só em Londres, mas em Paris, né? Os nossos irmãos, que agora estamos assim mais igual para igual, né? Eu acho que em que pé estamos, né? Para onde vamos, e chegou o momento da gente, vamos dizer assim, parar de brigar, né? E trazer o que a psicanálise tem de renovador, né? Para o Brasil. É isso.